Glória a Deus. Nós queremos saudar toda a igreja presente com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o YouTube, Instagram, Facebook, aqueles que posteriormente irão assistir esse culto. É uma bênção estarmos aqui com os irmãos nessa noite, nessa oportunidade de falar da palavra de Deus, do que Ele tem para nós nessa noite. E eu convido aqueles que puderem abrir a Bíblia, a palavra, ou então acompanhar na projeção no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32. A partir do versículo 27. Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 27. Bora lá, do 27 até o 32. E disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e eterno Pai, nós te rendemos graça, te louvamos, Senhor, pelas lutas, pelas batalhas, pelas vitórias, até aqui já alcançada, de onde o Senhor nos tiraste, aonde o Senhor nos colocaste, na certeza para onde vamos. E a tua igreja nessa noite já louvou, já dizimou, já ofertou, já se confraternizou. E este é o momento, ó Deus, de aplicar a tua palavra. E necessitamos, Senhor, da doce operação do teu Espírito Santo no decorrer de toda a tua mensagem, falando aquilo que tu queres aos nossos corações. Lembra de nós, oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Uma bênção, mais uma vez, estar como igreja aqui nessa noite, falando desse personagem chamado Jacó. Esse Jacó, ele faz parte de um trio chamado Abraão, Isaque e Jacó. Tem um ditado que o povo fala assim: filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente tem que se converter. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, cresceu ouvindo ali os pais, era para ser um hipercrente, um supercrente, mas parece que Jacó não era esses crentes assim, pelo que diz no decorrer de toda a palavra. Jacó, ele aparece lá no capítulo 25, no versículo 23, quando a sua mãe Rebeca estava ali grávida. Logo Rebeca passou praticamente 20 anos, lembrando que a sua mãe Rebeca era estéril e que a sua avó também, Sara, era estéril. Então aqui aparece Jacó no capítulo 25, e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Pois muito bem, essa mulher teve dois filhos, ela era estéril, como eu estou falando, Sara também era estéril, e Isaque teve que orar até aquela mulher engravidar. Se fosse ver Isaque e Rebeca, era um casal perfeito, um casal de crente, um casal abençoado, um casal que foi ali ordenado por Deus para prosseguir o projeto de redenção. O tema dessa palavra aqui é a briga com Deus, briga com Deus. Então vamos ver aqui esse homem que, quando foi chamado pelo Senhor lá no ventre da sua mãe,
ele já brigava. Brigou para nascer, e diz a Bíblia que ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Quando Esaú nasceu, Jacó também nasceu. Por isso que o seu nome Jacó quer dizer enganador, suplantador, e dentre outros que não são adjetivo. Mas era esse homem que nasceu, mas Deus querendo continuar com o seu projeto, Deus querendo aplicar o seu plano de redenção, Ele faz. Ele usa quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer. Esse projeto de redenção, lá na eternidade, ele está completo. Em nossos dias, vai se descortinando, vai se aplicando. A gente vai lendo, a revelação já é completa, e nesses últimos dias, lendo a palavra, o Espírito Santo vai iluminando. Então há muito assunto, se nós formos aqui mastigar, falar desse personagem chamado Jacó, para chegar até esse capítulo 32. Então Jacó aparece no capítulo 25 e vai até praticamente ao capítulo 48. Então no capítulo 27 de Gênesis, se os meus irmãos quiserem depois ler esse capítulo com 46 versículos, vai aparecer 4 personagens: Isaac e Esaú, Jacó e Rebeca. Esaú era o predileto de Isaac, e Jacó era o predileto de Rebeca. Mas por quê? Será que existe isso assim em nossas famílias? Será que há hoje essa divisão? Eu zangava assim lá em casa, porque nós éramos 5 filhos, e meu pai dizia assim: eu amo a todos, mas o Francisco eu quero ele bem demais. A povo ficava zangado aquilo ali. Eu digo, por que ele só não disse que ama a todos, né? Mas em toda a família tem essas divisões, mas é bom a gente não explicitar para não criar ira, né? Eu amo meus 3 filhos, meus 2 netos, não vou dizer que sou o Jacó, mas já tenho uma grande família, né? Já somos 11, temos brigado como brigou o Jacó, e hoje nós estamos aqui tentando aplicar esse tema, brigando com Deus para receber uma bênção. Você passou o dia brigando hoje, passou a semana brigando, e essa briga não é para criar atrito, divisões, é uma briga para ser abençoado. Vivemos em um mundo corrupto, um mundo onde parece que está tudo de cabeça para baixo, parece que aquilo que é pecado, parece que aquilo que é iniquidade está prevalecendo, mas nada aos olhos de Deus está assim desordenado, está tudo certinho, tudo no projeto de redenção, no plano de Deus, está correndo tudo certinho. Então Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, e através desses homens foi que veio Deus cumprindo o projeto de redenção, e hoje nós estamos aqui aplicando e falando desta palavra quanto a esse projeto que está descortinando e brevemente irá se findar. Mas enquanto não se findar, eu, Solimar, Roberto Carlos, Alex, pastor, nós estamos brigando todo dia, mas uma briga não com irmãos, uma briga com Deus para ser abençoado. Então no capítulo 27 tem lá esses 4 personagens aonde Deus não vai falar. Eu não vou citar aqui o capítulo 27, mas depois vocês leiam, de Gênesis. Vai aparecer ali Isaac dizendo que ama Esaú, porque Esaú era caçador, ele fazia um gomoso, um guisado, ele fazia uma papa que Isaac gostava. Já Jacó era caçador, homem manso, simples, e Rebeca amava Jacó. E ali Isaac, dizendo que já estava próximo os dias de morrer, chamou Esaú e disse: prepara-me uma caça, né, porque meus dias já estão chegando. E Rebeca escutou, mulher não gosta de fuxico, eu tenho certeza, mas ele escutou lá a conversa lá de Esaú e seu pai. E Rebeca, nesse capítulo 27, ela sabe de tudo. Internet, Facebook, Instagram, perto dela, tudo ela sabia. Pode ver que tudo, antes de tudo, a Rebeca já estava sabendo de tudo. Ela viu quando eles conversaram, ela preparou tudo, preparou a roupa para Jacó,
preparou o perfume, preparou o guisado, tudo ela fez. E Jacó recebeu a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, que antes Esaú já tinha trocado por um prato de lentilhas. Por isso que o nome Esaú quer dizer vermelho, Edom. Ele trocou por um prato de lentilhas que era vermelho. Então ele já tinha trocado. O autor de Hebreus vai dizer que mesmo com choros, Deus não viu arrependimento no coração de Esaú. Então houve essa trama toda no capítulo 27. Esaú perdeu a bênção, Jacó foi abençoado. Mas cita aí o versículo 41 do capítulo 27. O que Esaú vai dizer após aquele choro amargo, após perder a bênção? Ele vai dizer assim, no versículo 41 do capítulo 27. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Então havia um ódio no coração daquele homem que tinha perdido a bênção, trocado a primogenitura. Ele disse: eu vou matar Jacó. Então, a partir do capítulo 28, começa a história de Jacó, o fujão. Correu. E entre o capítulo 28, ele tem que ir para Padã Arã, ou Arã, cerca de 800 quilômetros. Uma viagem muito longa. E no versículo 11, 12, 13, Jacó, ele vai ter uma visão, a escada de Deus. Me parece que é no versículo 11, no capítulo 28, vai ouvir essa palavra anjo. Parece que naquele momento os anjos começaram a ministrar em favor de Jacó. 28, 11. E chegou a um lugar que passou a noite, porque já o sol tinha posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs-se no travesseiro, e deitou-se no mesmo lugar. Outro versículo. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Capítulo 31, no versículo, deixa eu olhar aqui, capítulo 31. No versículo 11, só para ver essa palavra anjo. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. Muito bem. Lá nesse capítulo 32, no início, no primeiro versículo. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-nos os anjos de Deus. Lá no capítulo 48, no verso 16, já o finalzinho da vida de Jacó, ele abençoando ali os filhos, ele vai dizer: e o anjo que me livrou de todo mal, abençoe a estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, e Abraão, e Isaque, e multipliquem-se como os peixes em multidão no meio da terra. Volta ao capítulo 32, para chegarmos até esse versículo, só para ver que após aquele encontro no capítulo 28, que ele teve a visão da escada, os anjos de Deus estavam com aquele homem. E lá, o autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: quem são eles? Não são porventura ministros em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, eles ministram em nosso favor, eles trabalham em nosso favor. Mas o tema aqui não é anjo. O tema aqui é que Deus, ele envia ministros. O tema aqui é que Deus nos livra. O tema aqui é a briga que nós temos com Deus, dia e noite, noite e dia, para ser abençoado. Então, entre esse capítulo 32 e Jacó, ele passa, nesse primeiro versículo, ele entra no lugar. Bota bem o versículo 1 do capítulo 32. Só lembrando aqui que quando chegou esse capítulo, ele estava fugindo de Labão. Labão, que era sogro e era tio, e ele já casado lá com a sua prima,
e ele estava fugindo com seus 11 filhos. Labão enrolou ele de todo jeito, e o Senhor apareceu a Labão também, pediu para não tocar nele, porque era uma promessa, e fizeram lá vários acordos, e Jacó entra aqui, nesse capítulo. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-nos os anjos de Deus, versículo 2, e Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar de Maanaim. Quem não sabe o que é Maanaim, é acampamento de anjos. Eu passei por uma igreja, e essa igreja eu passei 12 anos, e nós temos o Maanaim. Maanaim é o local onde fazemos os encontros, mas o nome Maanaim é acampamento de anjos. Não sei porquê, mas tinha lá esses anjos que Jacó passou, e esses anjos estavam ali para ministrar em favor daquele homem. E Jacó estava com medo nesse capítulo, porque ele estava prestes a se encontrar com Esaú. Jacó praticamente já estava com 40 anos, 20 anos ele passou fugindo, porque ele trabalhou 7 anos por uma esposa, aí o sogro dele enrolou, passou mais 7 anos, depois passou mais 6 anos, e o rebanho dele multiplicou, então ele teve que fugir. E nesse capítulo 32 ele está lá, e é o momento de se encontrar com aquele que lá no capítulo 27, no versículo 41, que é Esaú, lá ele disse, olha, antes ou depois que meu pai morrer, eu vou te matar. Vivemos cercados de ameaças, de inimigos, vivemos amedrontados, muitas vezes nós entramos na caverna por causa de gritos. Elias é um caso, quando Jezabel disse assim, olha, tal dia eu vou te matar, tal hora, aí Elias entrou na caverna e ficou com medo daquela mulher. Então Jacó estava com medo de se encontrar com Esaú, esse Jacó, porque havia uma promessa, eu vou te matar, é só meu pai fechar os olhos e eu vou te matar. E ele era caçador, ele era homem violento, e Jacó era manso, Jacó cuidava de rebanho. Só que esse Jacó do capítulo 32, já não é mais aquele Jacó do capítulo 27, entrando no capítulo 28, é um Jacó já provado, é um Jacó que ele foi enganado, porque há uma tal de lei de semeadura, assim como Jacó enganou seu pai, e ali com a sua mãe, ele também foi enganado. A que se faz, a que se paga, não é um tema? Aquilo que plantar, nós também colheremos. Tem semente que dura pouco, né? Mas tem semente que demora, mas um dia ela vai brotar. Então, não tem como eu plantar espinho e colher uvas. Nós temos que saber. E eu falo assim, tem 3 brechazinhas que nós temos que tapar, ou ficar atento, é o olhar, é o falar e é o ouvir. Deus da sua eternidade, segundo o provérbio 15:3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os maus e sobre os bons. Então Jacó no capítulo 32, ele vai encontrar-se com com Esaú seu irmão, e ele está muito temeroso, e a partir do versículo 9, ele faz uma oração. Vamos ver a oração de Jacó, pedindo ali a Deus, parece que é do 9 ao 12, disse mais Jacó, é a oração de Jacó antes de se encontrar com Esaú: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei-te bem. Menor sou eu de que todas as beneficências, de que todas as fidelidades que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira, e a mão com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó orando, e lembrou, tu disseste que ia ser comigo, tu disseste que ia me abençoar, e eu estou em grande aflição. Esaú, meu irmão, ele quer me matar. Então antes desses versículos, Jacó,
ele chega com toda a sua família e ele vai atravessar um rio ou um riacho chamado Val de Jaboque. Essa palavra, eu lembro que no início da minha caminhada, o finado pastor Lustosa, homem de Deus, e eu fui muito provado, muitos espinhos mesmo, fui preso. Na polícia militar tem uns comportamentos mal, bom, ruim. Eu acho que eu estava no insuportável, né? Não tem esse comportamento não. E eu passei por muitos problemas, e esse pastor chegou e disse para mim: Solimar, tu está atravessando o Val de Jaboque. E eu não entendi aquilo ali. O Val de Jaboque são experiências individual. Jacó passou toda a sua família, e aquilo ele tinha que atravessar aquele val. O val quer dizer um lugar raso, não era fundo, mas ele teve que passar a noite. E foi nessa experiência, no Val de Jaboque, foi que o anjo apareceu para brigar com Jacó. Eu lembro, há 2 anos atrás, no AVC, os irmãos estavam lá para o Ceará, e eu recebi um recado do pastor João Pedro: diga para o Solimar que ele está na caverna dele. E eu briguei com Deus ali, naquela UTI por 5 dias. Briga, mas é aquela briga que é santa. Você foi chamado para brigar com Deus, não é aquela briga para discutir, porque Deus não vai brigar contigo não, mas Ele briga para que haja um relacionamento. Brigas individuais, é como a mensagem que nós levamos aqui há uns dias atrás, na escola bíblica, dos 3 tipos de alimento: alimento na panela, alimento na frigideira e alimento no forno. O alimento na panela é que todo mundo sabe, o alimento na frigideira todo mundo está vendo, o alimento na panela é só para os íntimos, mas o alimento no forno é entre você e Deus. Era a briga de Jacó, era entre ele e Deus. Quem é que não briga com Deus? Quem é que não encosta ele na parede, mas não para dizer Deus me deve, mas é aquela briga santa para ser abençoado? Você que veio visitar hoje o Senhor, visitar essa igreja, há quanto tempo você está aqui e continua brigando, e muitas vezes está perdendo, brigando, passando o Val de Jaboque, mas parece que está perdendo. São lutas individuais, lutas singulares, mas Jacó brigou para ser abençoado. É a briga do Solimar, do pastor João Pedro, do pastor Mendes, do pastor Edmar, é a nossa briga. E como eu citei no início, os anjos ministram em nosso favor, não é em favor de todos, mas daqueles que hão de herdar a salvação. Então Jacó, depois dessa luta com o anjo, ele sai totalmente diferente. É para você nessa noite também. Eu não sei quantos anos você tem andado para a PIB, a quantos cultos você tem vindo, a quanta escola bíblica, não sei se você continua sendo Jacó, o enganador, o suplantador, mas naquele capítulo, aqui, Deus mudou o nome de Jacó. Deus também quer mudar o teu nome. Dentro de nós há um Israel de Deus, dentro de nós há aquela vontade de ir para a eternidade, mas há uma briga entre a carne e o espírito, onde muitos nessa hora têm perdido batalha. E Deus passou a noite ali brigando com aquele homem, a noite todinha. Mas qual foi as consequências? O anjo tocou na perna dele, e depois daquele dia Jacó saiu mancando, tocou na coxa. O que isso quer dizer para nós? Primeira atitude, a nossa briga com Deus, à noite, momento de trevas, momento, vida, experiências singulares, não é para eu e você sairmos com o mesmo caminhar. O nosso caminhar é para a eternidade. Estamos passando o Val de Jaboque, o dia está amanhecendo, a bênção está vindo. Eu não vou te largar se tu não me abençoar, que eu entrei naquele versículo 27, né? 37, qual o teu nome? No versículo 27, perguntou-lhe, pois, como te chama? E ele disse, Jacó. Ele não mentiu, ele falou do homem velho, daquele homem que enganava, mas ele não mentiu. Mas Deus disse, não, teu nome não será mais Jacó. Quando eu vivia na vida pregressa, eu tinha vários apelidos. Era o cachacinha, era o enrolado,
era o propineiro. Um dia desse eu estava num serviço e a mulher perguntou: você é crente? Eu digo: eu posso até não parecer, mas eu luto para ser um crente, né? Pode ser que eu não tenha aquela aparência de um rosto de anjo, mas eu estou brigando para ser um crente. Então a pergunta é: como se chama? Ele disse: Jacó, o suplantador, o enganador, aquele que vive em trapaça, mentindo. Mas Jacó, com 40 anos, e se for aqui explorar a palavra 40, ela dá uma amplitude, né? 40 dias Moisés passou ali, foi com 40 dias que Jesus ficou no deserto, foi com 40 anos que aquele coxo da Formosa, ele foi curado. Então ele tinha 40 anos, era o momento da prova, o momento de mudar o nome. É o momento que você tem também que decidir, saber onde é que eu estou. Será que eu estou só enchendo de igreja? Será que esse Val está me matando? Eu estou brigando com Deus e estou perdendo direto. Romanos 8:31, o que diz? Romanos 8:31, é um versículo bem conhecido. Que diremos, pois, desta coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra está dizendo que em guerras, Deus pode ser contra você. E eu digo com certeza: se Deus for conosco, nós vamos vencer. Mas outra certeza: se Deus não for conosco, certeza, nós iremos perder. Então Deus foi com esse homem. Volta lá ao versículo 27 e 28. Teu nome não será mais Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste, porque Jacó brigou muito. Nós brigamos como príncipe de Deus. Quando nós brigamos com Deus, de Deus sai poder. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela brigou, venceu a multidão, tocou na orla, foi uma briga para poder tocar em Jesus, e dele saiu poder. Tu lutaste com Deus, mas quem venceu foi tu, mas no sentido de que Deus deu a bênção dele ser abençoado. Eu não te largo se tu não me abençoar, pois teu nome não será mais Jacó. Nós temos que ter mudança, metanoia, mudança de mente, arrepender e converter, e em saber que há um trajeto, em saber que há um percurso. Quando alguém perguntar, eu lembro que no início da minha caminhada, eu comecei na Igreja Batista lá do Flores, e eu jogando bola naquele campo lá, alguém disse assim: tu é crente? Não, tu é crente? Sou não, eu já te vi na igreja. Não, eu estou só visitando. Tu é crente? Rapaz, aí eu fui ler a Bíblia. Aí quando eu cheguei naquele versículo, Mateus 10:32, em outro versículo: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei, mas aquele que me negar, aí a ficha caiu. Eu disse: eita, agora eu tenho que falar que eu sou crente. Eu não posso negar o Senhor, eu não posso negar o meu Salvador. Como é teu nome? Jacó. Não será mais Jacó, mas Israel. Esse Israel tem que estar dentro de Deus, tem que estar dentro de nós. Não o velho homem, o homem que mente, que engana. Por quê? Porque após essa briga aqui, ele ia se encontrar com Esaú. Então passou o val de Jaboque, o andar dele não era mais o mesmo. Nosso andar tem que ser diferente. O nome dele foi mudado. Nossa identidade é a identidade de Cristo, que em nós haja esse mesmo cheiro. Não podemos ser aquele crente velho, ou aquela ovelha, mas ser ovelha. O Israel de Deus tem que estar dentro de nós. E isso depois daquela experiência que foi à noite, um momento de trevas, que foi singular entre ele e o anjo, que o nome dele foi mudado, e que a perna dele foi tocada, e que o caminhar não é o mesmo. E aplicando isso para mim, para você, eu pergunto: como é teu nome? Eu sou um crente. Uma vez um irmão falou assim: como é que eu faço para convidar alguém para a igreja? Qual é o melhor convite? Porque é normal. Eu disse: rapaz, não mora na minha igreja? O que tem lá? Disse: lá tem, o Rogério faz uns arrumadinhos bons. O que tem mais lá? Disse: rapaz, o Alex canta bem demais. O que tem mais lá? Disse: a irmã Vânia recepciona todo mundo bem. E o que mais que tem lá? Disse: o pastor João Pedro é uma benção.
Eu vou ver se eu vou lá. Mas nós temos que ter aquela ousadia de Pedro e João, lá em Atos 3. O que eu vou ver lá na igreja batista? Diz, tu vais ser igual a mim. Jacó, aquele que engana. Pedro e João dizem, olha para nós, olha para mim, tu não serás mais Jacó, mas será Israel. Então o grande benefício de você convidar alguém para ser crente da PIB, eu não sou mais Jacó, eu não sou mais um antigo Solimar, eu sou um servo. É como diz Paulo, não sou eu mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E quando nós estamos nessa caminhada, há os benefícios, pode ser de noite, pode ser briga, pode ser entre eu e o Senhor, mas é a briga para ser abençoado. Não saia dessa noite sem receber tua bênção. Você que está há tanto tempo brigando, porque a briga não é com minha esposa, não é com o pastor João Pedro, não é com a igreja, é comigo, homem, inimigo meu. O problema está em mim. E quando eu entrego toda a minha vida ao Senhor, Ele muda a minha vida, Ele muda a minha identidade. Eu encontro com o meu inimigo, porque quando Esaú, ou quando Jacó se encontrou com Esaú, o medo que ele tinha, aquele homem já tinha sido transformado por Deus. Eles se abraçaram, perdoaram, e Jacó muito se alegrou, porque já não era mais Jacó, era Israel, era Deus. E assim temos que ser nós. Os sinais têm se cumprido, Jesus está às portas, não podemos ser mais suplantador, enganador. Vai ter as brigas, o Roberto Carlos vai continuar brigando, o pastor João Pedro vai brigar, a irmã Janaína, mas o irmão Solimar, mas é aquela briga para ser abençoado. E ele disse, esse nome eu vou chamar Peniel, porque tenho visto Deus face a face. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vai ter mais val, vai ter mais briga, mas não é a briga com meu irmão, não é a briga com meu pastor, não é a briga com minha esposa, é a briga entre eu e Deus, e eu brigo com Ele mesmo. Vai dizer, Senhor, abençoa-me, Senhor, retira esses pensamentos, Senhor, salva-me, eu preciso disso aí. Aí vem o Senhor e nos abençoa, e nos faz ter um andar diferente, um caminhar diferente. Assim Ele fez com Jacó, assim Ele fez com todos aqueles que prosseguiram o projeto de salvação, e hoje nesses últimos dias, tem aplicado a nós. O anjo perguntou, como é teu nome? E a pergunta dessa noite, quem é você? É Jacó? Ou você é Israel? O Israel de Deus? Então eu termino essa mensagem, e perguntando nessa noite, para você que está à nossa esquerda, à nossa direita, você tem brigado com Deus? A tua briga você tem perdido? Porque em batalha nenhuma Deus perde, mas através da nossa briga com Deus, dele sai poder, poder para testemunhar, testemunhar dessa construção que é um milagre, testemunhar de uma igreja viva, testemunhar de uma igreja que está sendo preparada, e nós somos os trabalhadores da última hora. Há alguém nessa hora que está do meu lado esquerdo, do meu lado direito, que tem brigado e não tem prevalecido, mas que deseja hoje fazer parte desse corpo, como o irmão Francílio pregou de manhã, essa igreja corpo de Cristo. Nós brigamos dia, noite, hoje foi briga, mas a briga para chegar até aqui, trazer os despojos e dizer que recebemos uma bênção. Se há alguém em nosso meio, levante a sua mão. Nesse ato, você vai dizer igual Jacó, Senhor, eu sou Jacó, mas eu já perdi tanto e eu preciso vencer os inimigos da minha vida. E o Senhor vem e toca na perna de Jacó, muda o nome dele, faz com que o inimigo caia por terra, e o nome dele é glorificado. Tem alguém em nosso meio que deseja e quer fazer parte desse pelotão, desse rebanho, dessa igreja que briga com Deus, mas não é a briga para criar desavença, é a briga para ser abençoado. Se há alguém em nosso meio, levante a sua mão. Estamos prontos para ir até você, ou você vir a nós e nós orarmos, orar por você. Você que fraquejou, Senhor, eu tive uma briga essa semana e eu perdi. E se você está vivo, é porque ainda há bênção para ti. O teu caminhar tem que mudar, o teu nome tem que mudar. Esse val
ele tem que terminar. O amanhecer está se aproximando, os sinais estão se cumprindo, e quanto mais eu demoro, mais eu perco a bênção. Pela última vez, nós perguntamos a alguém em nosso meio, que quer fazer parte desse rebanho, que tem passado pelo val, que tem perdido batalhas, mas que quer ser em Cristo mais do que vencedor. Levante a sua mão, que nós estamos prontos para orar por você. Se não, eu peço a Deus que na sua infinita misericórdia aplique essa palavra no seu coração, sabendo que mais vals você irá passar, mais briga nós teremos, mas diz a palavra que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus em sua infinita misericórdia nos abençoe, nos dê graça e guarde essa palavra em nossos corações.